Oi, oi. Boa noite, pessoal. Imenso prazer estar aqui. Muito obrigado por todos vocês aí vendo a palestra. Meu nome é Thiago. Hoje eu vou falar para vocês aqui um pouquinho mais da importância do Quantify Self e do Biohacking na redução do declínio do potencial biológico, emocional e mental. Então, para quem está vendo, para quem está assistindo aqui, vai ser um bate-papo super legal. Fiquem à vontade para a gente poder interagir. E o importante é a gente compartilhar o conhecimento. Falando um pouquinho sobre mim, bem rapidamente, eu sempre falo que o meu trabalho tem sido nos estudos da interseção do homem e da máquina para melhorar a produtividade, a saúde e o bem-estar. Então, essa vai ser a tônica nossa hoje aqui, para a gente poder falar bastante sobre saúde e falar sobre o corpo humano. Para começar, eu vou falar sempre uma frase para dar esse start sobre o conceito de Quantify Self, que eu vou explicar todos eles e dar uma solução para a gente, que é do Krishnamurti, né, que ele falou o seguinte: quanto mais você se conhecer, mais clareza haverá. O conhecimento de si mesmo não tem fim. Não alcançará uma realização, não chegará a uma conclusão. É um rio sem fim. À medida que você estuda, que se aprofunda mais e mais, encontra a paz. Só quando a mente está tranquila, mediante conhecimento próprio, só então essa quietude, esse silêncio pode-se ver a realidade. Então, esse é o conceito, é um pouco até do conceito do Quantify Self, né? O Krishnamurti falou isso em 1949. Nós estamos em 2023, então vocês verem que o conceito ele só evoluiu, mas houve todo um processo passo a passo. Produção, tem como só diminuir aqui que a imagem está um pouquinho ruim para o pessoal? Então, pessoal, o conceito de Quantify Self, quem aqui já escutou o nome Quantify Self? Ninguém escutou? Então pronto. Então pronto que vai ser um conceito novo aí, e um conceito que tem sido muito falado nos Estados Unidos. O conceito de Quantify Self é o autoconhecimento por meio de dados, ou seja, todo mundo aqui já vive o Quantify Self, que é o eu quantificado. A gente, todos os dias, a gente quantifica alguma coisa do nosso corpo, seja fazendo exames metabólicos, frequência cardíaca, passos. Quantos passos vocês deram aqui na Campus Party? Com certeza vários. Então, todos os estudiosos do Quantify Self, do eu quantificado, eles defendem que você nada mais é do que um padrão matemático. Só que esse padrão matemático, segundo eles, é tão complexo que a mente humana não entende. E eu acredito nisso, porque não sei se vocês estão vendo essa imagem aqui, ó, a imagem do Golden Ratio, que é a proporção áurea, que é o π. Então, o ser humano, quando a gente vai olhar para a natureza, olhar para o corpo humano, a gente tem uma proporção áurea e que se assemelha à natureza. Então, existe sim, talvez uma matemática complexa que nossa mente humana não consegue entender. E eu vou mostrar muito para vocês aqui hoje sobre esses dois conceitos, porque são fundamentais. Quem criou o conceito do Quantify Self, que é o eu quantificado em português, é o Gary Wolf e o Kevin Kelly, que ele tem uma revista, que é a revista Wired, que citou em 2019. Esses conceitos eu vou falando e aos poucos a gente vai se conectando por aqui. Até para introduzir essa história, gente, para quem não sabe, eu sou formado em Educação Física, na Universidade Federal de Viçosa, e o meu primeiro start foi lá em 2008, quando eu era estudante de Educação Física, e eu comprei o meu primeiro monitor cardíaco, né? Hoje em dia a gente tem o smartwatch aqui, que mede toda a frequência, a pressão, mas na época isso era a tecnologia mais nova. E foi a primeira vez que eu comecei a mensurar um pouco o meu corpo. E esse frequencímetro eu comprei 2 anos antes do que a minha turma de Educação Física. E aquilo ali fez muita diferença para mim, porque eu comecei a perceber que existe todo um potencial de mensuração do corpo humano. Assim como as máquinas, as tecnologias têm indicadores, têm números, o nosso corpo também tem. E aí, essa foto é eu e meu pai, a gente correndo, e aí eu sempre faço essa pergunta para vocês. Vocês se acham imparáveis? O que vocês acham? Vocês se acham imparáveis? Imparáveis? Não? Não, você não acha? Pois é. Eu também não acho. Para mim, não existe, nós seres humanos, nós não somos imparáveis.
nós somos, até biologicamente, nós somos perecíveis. Para quem é adepto da musculação, esse cara aqui é o Ronnie Peterson. Ele ganhou 9 vezes o Mr. Olympia. E hoje é uma foto bem nova dele, de até pouco mais de 50 e poucos anos. E essa foto é quando ele ganhou o Mr. Olympia. Hoje ele está com... Ele fez 10 operações, 10 pinos na coluna. E se você ver na internet, tem vários vídeos dele que ele não consegue nem andar. E aí você fala assim, poxa, não tem nada a ver? Tem muito a ver. Porque isso significa que em algum momento ele foi imparável e hoje ele está num processo físico muito complicado. Lógico que ele é um exemplo, é uma lenda, tem um legado, mas essa é a tônica da palestra aqui hoje, para vocês entenderem que existe uma linha de dados, e cada um de vocês tem uma linha de dados de vida, e que cada dia que passa, você vai construindo um pouquinho ela. Outro exemplo também, Bruce Willis foi diagnosticado com demência frontotemporal. Aí muitas pessoas vão falar assim, também não tem nada a ver, será que não tem? Será que o ambiente que ele estava trabalhando como ator, sendo exposto a inúmeras questões físicas ali, barulho, principalmente, será que não acelerou o processo dele? Talvez ele tivesse genes que pudessem trazer algum tipo de doença. E, geralmente, o ambiente talvez acelerou esse processo, porque o diagnóstico dele, aos 45 anos, já é diagnosticado com demência frontotemporal. E ele não viu isso, ele só viu lá para os 60. E só começou depois que ele começou a fazer alguns trabalhos e não começou a guardar os nomes. E aí, foi a partir disso que eu comecei a fazer o meu raciocínio mental. Será que não tem uma relação sobre isso? Será que tudo que a gente faz não reflete no nosso corpo? Outro exemplo também, Maguila, Joffre, Muhammad Ali, todos eles sofreram com a demência pugilística, que é a mesma ideia da questão de ser perecível. Será que os golpes e toda a exposição ao esporte não trouxe consequências? E eu fui buscar nas pesquisas, existem pesquisas que já demonstram que tantos jogadores de futebol americano quanto boxeadores tiveram algum tipo de demência por conta disso. E aí a gente começa a ligar os pontos. Será que realmente não existe uma relação? Como que a gente pode utilizar isso? Porque isso é um pouco de quantificar o corpo. Porque o que você vem fazendo é exatamente o que reflete o seu corpo como um processo natural de envelhecimento. Temos outro exemplo aqui. O Chris Hemsworth foi diagnosticado pela série que ele faz lá, a série Sem Limites, que é uma série excelente para quem gosta desse tema. Ele foi diagnosticado com 2 genes, a POE4, que é muito associado a Alzheimer. Então, mais um exemplo. Será que todo esse processo não poderia estar associado? Tanto o próprio Chris Hemsworth... Oi. Sem Limites. Se eu não me engano, é da Disney+. Muito boa a série. E é interessante, porque ele descobriu esses genes, porque no teste, lá durante o episódio, era o episódio para fazer o teste genético, que hoje o teste genético é super barato. Com R$500 você faz um teste completo de genética de doenças e você consegue ter uma noção. E ele fez o teste e deu esses 2 genes. E, inclusive, depois, se vocês pesquisarem, já tinham pessoas da Marvel falando que o Chris ele já estava esquecendo algumas falas. E ele pediu um afastamento de alguns filmes. Então, você vê que existe um processo que, às vezes, que é inconsciente, que a gente nem vê. E aí, a partir do momento que você avalia por fora, você começa a entender que nós somos perecíveis e que tudo o que você faz reflete, de alguma forma, no seu corpo. E aí, mais um outro exemplo, a Angelina Jolie. A Angelina Jolie, ela fez ela adiantou, na verdade, né, ela fez um teste genético e deu uma mutação no BRCA, que é um exame que tem uma grande tendência de ter câncer de mama e câncer de ovário, tanto que ela tirou tanto a questão se eu não me engano, é a mastectomia, que ela fez retirada das mamas e fez também retirada do ovário. Ou seja, ela foi um grande exemplo, né, saiu até na revista, porque é um efeito, tipo assim, até que ponto você pode prevenir essa questão da doença, que ela fez esse processo. E aí, chego também dentro da minha história,
Porque o meu avô, gente, ele tem 90 anos, trabalhou quase 40 anos como motorista, e um dia desses, lá em Sete Lagoas, que eu sou lá de Sete Lagoas, eu fui com ele para o hospital e a gente fomos fazer exames. Eu adoro fazer exames, porque para mim é um tipo de parâmetro, um tipo de dado do seu corpo. E aí, meu avô já está com uma leve demência. E quando eu fui fazer os exames com ele, eu comecei a refletir, será que o trabalho como caminhoneiro, que trouxe bastante cimento aqui em Brasília, será que não tem uma relação direta aí de problemas físicos, mentais, a partir do trabalho que ele exercia? Meu avô, não sei se, aqui eu até tirei uma foto do joelho dele, o joelho dele é quase igual ao do Ronaldo. Tem prótese, por quê? Trabalho de motorista, principalmente o joelho direito. E aí, parte dos exames, todos os exames estavam bons, todos. Glicose, colesterol, tudo dentro dos parâmetros. Mas eu falei, mas mesmo assim, tinha um grau de demência. E a gente percebeu que existe uma relação de entrada e saída do corpo. Meu avô começou a melhorar a alimentação e, de repente, ele começou a diminuir um pouco os distúrbios que ele estava tendo, de esquecer o aniversário desde 90 anos. Então, eu comecei a ver que existe, sim, uma relação de, o que eu diria, de tempo de vida útil, que às vezes a gente não para pensar, né? A gente está tão na correria que às vezes a gente não avalia. E aí, nesse processo, eu entrei mais ainda sobre a questão da epigenética, que é o campo de pesquisas que estuda exatamente algo que a gente sempre tem na cabeça nossa, né? Os genes, você nasce com os seus genes, você vai morrer com eles. Na verdade, existe a epigenética, que é o ambiente molda tudo que pode acontecer com a sua vida. Então, de certa forma, existem genes que eles podem aparecer em função dos seus hábitos, em função do seu estilo de vida. Às vezes, você tem genes de diabetes, só que você não toma refrigerante, você não come doce. Provavelmente você vai demorar muito tempo para desenvolver a doença. Outro exemplo, às vezes você pode vir a ter câncer de próstata. Mas às vezes, durante a sua rotina, você não tem hábitos prejudiciais para o surgimento do câncer. A mesma ideia. Existe, então, uma epigenética positiva aí, que é baseada, inclusive, nos exames genéticos. Você pode vir a desenvolver a partir do ambiente que você vive. Por exemplo, morar em São Paulo. É um ambiente estressante. Eu já morei em São Paulo. Eu já morei em Florianópolis. Existe uma diferença abissal entre morar em Florianópolis e morar em São Paulo. Claramente, você vai ter um processo oxidativo estressante muito maior. E isso pode vir a desenvolver doenças. Então, eu comecei a ver que existe muita relação entre isso. Oi. 15 minutos? Beleza, obrigado. Então, tá tranquilo. Tem 15 minutos ainda. Então, a gente pode realmente gerenciar melhor seus genomas, seus genes, desde que você entenda o ambiente que você está, em um ambiente positivo, um ambiente gostoso, como é aqui a Campus Party, que acho que todo mundo se sente pertencente, é algo positivo para o ser humano, é algo bom para a saúde. E aí, a partir disso, eu comecei a ter algumas conclusões baseadas em ciência e pesquisa. O ambiente importa, o corpo se desgasta mesmo, assim como uma máquina. A máquina não tem um tempo de vida útil, dependendo do tipo de tratamento que você faz, o corpo humano não é diferente. A nossa vida é cada vez mais corrida, essa ideia de corpo-máquina, essa ideia de alta performance, gente, a conta não fecha, não há equilíbrio entre essa alta performance o tempo todo. É como se fosse um atleta, né? Eu gosto muito do Joel J, a gente já trocou algumas informações, e ele sempre fala, você não pode ser atleta o tempo todo, não tem como ser atleta o tempo todo. E quando você vai trabalhar, por exemplo, no seu emprego, talvez você fique o tempo todo em alta performance mental. Isso não é saudável, tanto é que tem inúmeros dados que demonstram que depressão, doenças mentais vão ser cada vez maiores, porque o trabalho hoje deixou de ser físico como era lá do meu avô, e hoje é um trabalho mental. Então a gente precisa realmente olhar de uma forma mais criteriosa e mais consciente. Hoje a gente tem exigência diária, vida pessoal, vida profissional, então a gente tem um desgaste, a entropia, é a segunda lei da termodinâmica, isso é natural, o corpo vai se desgastar. Só que depende de como que você tem feito essa prevenção. Existem várias formas de você prevenir o processo oxidativo do seu corpo, suplemento, exercício, que aí vai entrar um pouco do biohacking. Hoje, infelizmente, isso é um dado também muito interessante, hoje nós gastamos proporcionalmente, gente, menos dinheiro em comida e menos conexão com a comida. Então, hoje a gente não tem diversidade alimentar. Se a gente parar para pensar, a gente não tem diversidade alimentar.
A gente vai para o supermercado, às vezes a gente compra muito mais alimento industrializado. Estou falando que a gente precisa voltar a morar para a fazenda, mas a gente precisa começar a repensar isso, porque os alimentos é a principal entrada do nosso corpo. E aí, quando a gente para pensar, no mundo a gente tem mais ou menos 50 mil plantas comestíveis. Não sou defensor do vegetarianismo, apesar de eu ter ficado 120 dias como vegetariano. Mas o que eu percebi? Cada ser humano tem um tipo de gene, tem um tipo de epigenética, então você tem que respeitar o seu corpo com relação às suas demandas. Então você tem que se adaptar à realidade, que a individualidade biológica ela comanda. E aí quando a gente para pensar, e quando eu fiz a pesquisa, olha o tanto de exposição dependendo do tipo de trabalho que você tem. Você pode ter exposição química, você pode ter exposição física, você pode ter exposição ergonômica. Isso, claro, que influencia no seu corpo, influencia na sua mente. Às vezes você está morando numa casa extremamente mofada. É claro que isso vai influenciar a sua performance. Você ficar o dia inteiro sem hidratação também influencia o processo seu. Então, eu comecei a ver que nós, seres humanos, a gente tem uma influência muito grande dentro do processo do ambiente interno e externo, tanto nas questões emocionais, físicas, quanto no ambiente externo no qual você está inserido. E aí foi quando eu encontrei o trabalho do professor David Sinclair, que é PhD em Stanford, que ele falou que ele usou o termo, né, tempo de vida útil. Como uma máquina tem tempo de vida útil, um celular tem tempo de vida útil, uma lâmpada tem tempo de vida útil, nós, seres humanos, também temos um tempo de vida útil. Claro que alguns vão ter um cromossomo maior. Às vezes, em termos familiares, sua família tem uma longevidade grande, 90, 95 anos. Só que existe toda uma questão também de exposição na sua vida. E aí, nesse livro, o David Sinclair, ele validou o que eu estava pensando. Falei, opa, então, peraí, então existe tempo de vida útil. Então, existe toda uma quantificação da sua vida. Então, realmente existe uma relação. E aí, quando você pega a pesquisa, você vê que não existe alta performance, que a epigenética ela determina muito mais que a genética. Então, como você vive, isso determina muito um pouco da sua vida. O ambiente que você está, o local que você vive, os alimentos que você coloca. E você não é imparável, existe sim um efeito rebote, então tudo que você faz, trazendo os exemplos aqui que eu trouxe, todos eles tiveram um efeito rebote por conta dessa alta performance. É igual um atleta de maratona. Ele não consegue se manter em maratona, foi até minha prima que falou e citou aqui, que é um exemplo excelente. A gente não consegue ficar em alta performance, você não consegue 7 dias por semana ficar rendimento 10-10. E aí, a minha conclusão com relação a nós, seres humanos, é que nós somos uma entidade composta de múltiplos sistemas e uma linha de vida de dados em construção. Então, nós, como organismo biológico, nós apresentamos mecanismos de autorregulação, porque a gente tem essa questão de feedback negativo, positivo, a gente tem essa questão dos hormônios, e aí foi quando eu fiz a minha linha, né? Falei, pô, peraí, então quer dizer que eu tenho uma linha de dados, de vida, e que cada vez que eu vou dando um passo, eu vou mudando um pouco minha biologia. Por quê? Existe dentro da biologia os setênios, que a cada 7 anos o seu corpo, biologicamente, ele muda. Só que aí que tá, porque não é só biologicamente seu corpo muda. Suas crenças mudam, sua vida muda, e é engraçado que a última vez que eu vim a Brasília presencialmente foi em 2016. Não chegou ainda os 7 anos, mas eu achei interessante para ver quanto que eu mudei. E aí, quando eu pego essa linha, eu até brinquei aqui, porque aqui eu e meu irmão, eu e minha mãe, ali é uma primeira imagem que eu fiz na internet, na época de Orkut ainda, uma imagem de Hulk na brincadeira. Então, assim, quantas fases, né? E tem primeira infância, segunda infância, adolescência, a vida adulta, e aí a vida vai passando. E aí a gente tem uma linha de vida que aí você vai tendo várias coisas, crises existenciais. Quem quiser depois olha a questão dos setênios, porque é uma teoria muito legal, que demanda que a cada 7 anos você tenha lá o ninho, sentido, puberdade, o eu, a fase organizacional, crise de autenticidade, crise de expansão, altruísmo. Ou seja, cada ser humano tem uma linha de vida, sim. E aí, a partir disso, você tem vários processos, várias viagens. E aí, isso tudo
entra na conta final da sua linha de dados de vida, da sua vida. A sua vida, ela é pautada por tudo que você vive, tanto internamente quanto externamente. E aí, hoje, olhando a nossa realidade, segundo o pessoal da Gartner, isso é basicamente o que a gente vive em termos de informação. Ó. Isso aqui é um diagrama do quanto que a gente está exposto em termos de informações, e aí por conta do Quantify Self, né? Como que você pode quantificar seu corpo se você não sabe o processo? O Quantify Self é isso, só que hoje o nosso trabalho ele não está sendo físico, nosso trabalho está sendo mental, a gente está cada vez mais exposto à informação. Tenho certeza que muitos de vocês talvez chegou no final do dia e sua cabeça estava explodindo de tanta informação, celular, dopamina, neurotransmissor, todo mundo querendo te vender alguma coisa. Então, nós estamos num processo de vida que a gente realmente precisa olhar para a capacidade do ser humano e começar a trabalhar essa capacidade. Só que para trabalhar essa capacidade, a gente tem que olhar individualmente, cada um precisa se olhar individualmente. E aí, quando a gente traz o problema, o QI da humanidade está caindo. Mesmo com isso tudo de tecnologia, o QI está caindo. E aí, como que a gente pode fazer com esse tanto de tecnologia, ChatGPT, inteligência artificial? Como que a gente pode fazer para dar um up na nossa vida? Porque, assim, beleza, preciso quantificar, preciso trazer dados, mas como que eu posso fazer? Como que eu posso melhorar a minha biologia? E aí a gente traz essa questão do potencial biológico, emocional e mental. É um processo de autoconhecimento. E não é papo de coach aqui, não, gente. Não é coach, é um processo individual, só que cada um pode utilizar da melhor forma possível. Só que para otimizar a sua saúde fisiológica, você precisa equilibrar tanto os níveis inferiores quanto os superiores do seu corpo. E aí envolve nutrição, mitocôndria, envolve microbioma, que é a questão intestinal, que muitas pessoas não estão dando a devida importância. Hoje a gente tem mais bactérias do que células. Então, tem muita coisa que não está sendo vista. Isso sem contar o ambiente de relações, o meio ambiente. Então, o ser humano ele tem essa questão interna e externa, e existe essa relação superior e inferior. E aí é onde eu entro o biohacking, que é uma coisa que eu falo há anos. Quem quiser depois pode me seguir no Instagram, no YouTube, que eu já falo dessa temática há algum tempo. Só que o que eu comecei a ver? Para mim, o biohacking ele é comparado à cibernética. É o jeito que a gente está vendo o corpo. Talvez a gente tenha que ver o corpo com um olhar cibernético, porque o ser humano é o quê? Vários sistemas funcionando com controle automático. Então, a própria questão da microbiota, porque o corpo inteiro tem mais bactérias que células, e a gente não está levando em consideração isso. E aí, quando a gente fala sobre a cibernética, que é essa arte de navegação, queira ou não, você navega pelo seu corpo. O seu corpo ele é 70% de água, tem vários sistemas funcionando entre si. E aí eu encontrei um estudo de Taleb e Berhaleb falando sobre cibernética. Tá vendo? Que é um modelo. Ó. Aí a gente tem um modelo de implementação aqui, que é um modelo cibernético, em que a gente tem um funcionamento do corpo tanto dos órgãos, só que de uma forma diferente. Talvez uma forma mais matemática. Então, o modelo que eu não vou entrar tanto aqui não, porque senão vai ficar um pouco complexo, mas basicamente o nosso corpo ele possui um sistema cibernético e de vários sistemas. E eu tenho 5 minutos. Então, nós temos essa interação aqui, tá vendo? De entrada e saída. Nós temos uma relação muito legal de entrada e saída. Tudo que você come, todas as emoções que você sente, isso tudo entra no cálculo final. Então, existe sim uma relação cibernética aqui. O que medir? Tudo. Tudo que você conseguir medir no seu corpo, sem virar uma coisa neurótica, é maravilhoso. Você precisa ser um banco de dados, você precisa ter um autoconhecimento de entender o que você está fazendo. Também foi citado por Shen, você pode mensurar desde um VO2, desde uma frequência cardíaca, a avaliar questões do seu humor. Talvez ali pode ser um sintoma. Você pode medir visão, audição, olfato. E aí tem várias questões do Quantify Self, que é o automonitoramento. Cada vez mais isso vai ficar em alta. A gente tem hoje, isso aqui são todos os biomarcadores tumorais, gente. Então a gente tem essa capacidade, a gente tem muitos dados sobre isso. O que eu dou de dica, tenta ser um Big Data, mas sem neurose.
Sobre a questão... já estou nas perguntas, já? Já? Não, eu nem terminei. Mas, assim, basicamente, o biohack é avaliar todas essas áreas, você realmente mensurar todas as áreas. Escolher alimentos é muito importante, porque o alimento é uma grande entrada para o seu corpo, e escolher os alimentos é escolher as bactérias que você vai colocar no seu intestino. O Yuval Noah falou sobre essa esperança de um dia uma máquina já definir que se você tem câncer ou não. É um livro maravilhoso que eu indico todos a lerem, porque o dia que a gente tiver uma legião de dados vai ser maravilhoso. Só que tem um lado ruim, e esse lado ruim que me preocupa são os bilionários que estão pensando só individualmente, essas possíveis castas biológicas, porque a manteiga e a margarina é diferente para quem come. E aí a gente tem que ter uma discussão social, sim. Quem tem dinheiro consegue fazer muitos mais exames que uma pessoa que não tem. Então a gente precisa começar a fazer isso, começar a preocupar mais com a prevenção do que a doença. E sim, gente, quantificar é o caminho, mas focar na prevenção, não na doença. E isso é um desafio para o ser humano, que a gente só resolve o problema quando dá ruim. A minha frase final, uma frase bem mineira: o melhor remédio para a saúde é uma mente tranquila e um coração cheio de amor. Porque, gente, remédio não é só droga, tá? Remédio também é coisa saudável. Então, queria agradecer vocês. Desculpa pelo final rápido aí, mas quem quiser me segue nas redes lá, vamos continuar esse papo, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Tá aqui meus contatos, valeu. Obrigado, gratidão aí. Tem uma pergunta? Obrigado. Uma pergunta, gente? Alguém tem uma pergunta? Tem? Oi? Alguém? Meu Instagram é Thiago Pereiras, tá? Thiago Pereiras. Segue lá, tem meu site, tem meu YouTube, faço bastante conteúdo. Pergunta? Espera aí, ó, tá chegando aí. Boa noite. Boa noite. Transplante de medula poderia ajudar nessa questão da genética, alterando a genética que a gente já tem e diminuindo a propensão de desenvolver alguma doença? Olha, essa pergunta só é muito interessante, porque existe startup que foi inclusive cancelada lá nos Estados Unidos, que era uma startup de transfusão de sangue. Sangue novo para sangue velho. Inclusive, foi do Peter Thiel. Ele fez uma startup que o pessoal estava falando que é uma startup vampiresca. Que é você pegar um sangue de um menino de 20 anos e mandar para uma pessoa de 40. E aí foi extremamente massacrado pelo FDA lá, e foi extremamente massacrado pelas pessoas. Mas, assim, é uma questão ética, né? Na verdade, é uma questão ética muito complicada, que é o que eu estava conversando aqui com minha prima Flávia, que a gente precisa começar a discutir mais essas questões éticas, porque, em termos biológicos, talvez tenha alguma relação, que há uma mudança de bactéria, de vida. É muito interessante, aí a gente vai entrar em outros assuntos, tanto para a mulher quanto para o homem, a gente tem mudanças hormonais, às vezes só por estar perto de uma pessoa, tanto das mulheres quanto dos homens. Então, é algo que a gente precisa explorar mais. Mas, com certeza, pode ser que haja uma mudança no organismo da pessoa. Porque, tanto é que tem pessoa que vai fazer transplante de coração, independente se não tomar remédio, não é aceito. Então, com certeza, deve ter algum processo, mas eu não tenho uma pesquisa para te falar. Mas, com certeza, pode ser algo para a gente explorar. Mais uma, gente? Será que dá? Acho que dá mais uma. Hã? Não? Então, tranquilo. Obrigado, gente. Obrigado. Valeu. Me segue lá. Vamos continuar esse assunto aí, tá? Obrigado. Valeu.